Bom, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar início a mais essa aula de estudo bíblico em nome do Senhor Jesus e dando por ele graças ao nosso Deus Pai. Vamos iniciar com uma oração, irmãos. Fechem os olhos, por favor. Deus amado, poderoso e bendito, diante de sua boa e maravilhosa presença, nós estamos para estudar a tua palavra, Senhor. Pedimos que nos abençoe, Pai amado, coloque sobre nós a tua mão santa e poderosa para nos abençoar, dando nós, Pai, a abertura de mente para que a gente possa entender e compreender a tua palavra. Amado Deus, estamos aqui no propósito de saber mais da sua vontade. Queremos entender, Senhor, a sua vontade, te conhecer melhor, para que a gente possa te adorar, Senhor, como tu mereces ser adorado. Tu é um Deus santo, maravilhoso e um Deus bom. E um Deus de amor, Pai. Nos abençoe e nos ajuda. Guarda-nos, Senhor, das astutas ciladas do nosso adversário, Pai, que tenta a todo momento nos contaminar com as coisas dessa vida, Senhor. Nós não estamos dizendo que somos justos, ó Pai. Somos pecadores e carecemos da sua misericórdia e do seu perdão. Mas nós não queremos, ó Pai amado, receber coisas que o adversário pode lançar na nossa vida. Nos ajuda, Deus, nos dá força, nos desperta para que possamos enxergar e nos ajuda a nos proteger, Senhor eterno, das investidas do maligno. Querido Deus, abençoe esse grupo, os irmãos e as irmãs, todos nós que aqui estamos. O nosso único propósito aqui é te conhecer melhor, Senhor, para poder te adorar. Assim, Deus, nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, queridos irmãos, agora nós vamos abrir aqui, tá? O áudio já está compartilhado na tela, Josué 1. Se caso não estiver saindo o áudio, se der algum problema, aí vocês me interrompem, tá? Me chamando a atenção aqui. Vamos lá, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés. Pera aí, gente, tá acelerado, tá? Eu vou voltar ao normal. Aí. Vamos lá. Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo:
Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos dá deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Josué, capítulo 1. Vamos pausar aqui, né? Algum comentário aqui, irmão? Esse capítulo é interessante porque aqui Deus está falando para ele não desanimar, para ele ter coragem e ter ânimo. Interessante que você vê que o povo também repete a mesma coisa que Deus falou com ele. Observe que a gente não sabe se Deus falou isso perto do povo ou se foi só com ele em particular. Mas no final, no último verso, o povo repete a mesma coisa que Deus falou. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandaste, morrerá. Olha agora, então somente esforça-te e tem bom ânimo. Né? Repete novamente para ele. Aqui a gente vai ver no versículo 7 e 8, gente. Olha aqui Deus dando ordem para estudar o livro, a escritura sagrada. E isso, gente, vem até o dia de hoje. Deus quer que a gente estude para a gente aprender qual é a vontade dele. Vamos ler, versículos 7 e 8. Olha só. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha só, para você fazer tudo conforme a lei de Moisés. E aonde que está a lei? No livro, né? Vamos lá. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha aqui, gente. Antes, medita nele dia e noite. O medita nele dia e noite é uma outra palavra para poder dizer estude-o dia e noite. Ou seja, esteja com ele dentro de você o tempo todo. Aí segue. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Para você fazer tudo conforme o que está escrito nele. Né? Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso aqui, gente, é ensinamento para nós. Como é que a gente vai conhecer a Deus se nós não estudar a palavra de Deus? Se nós não estudarmos as Escrituras, a gente precisa estudar para a gente entender a vontade de Deus. Né? Mais alguma coisa? Vocês lembram? Eu vou fazer um teste aqui de memória. Por que é que Moisés falou com a tribo de... deixa eu ver aqui. Os Rubenitas, os Gatitas e meia tribo de Manassés. Vocês lembram? Pode ser que vocês tenham esquecido. Ele foi conversar com 2 tribos e meia. 2 tribos e meia. Ele foi falar, olha, a esposa de vocês pode ficar aqui, o gado de vocês pode ficar aqui, mas vocês vão atravessar o Jordão, vão na frente dos vossos irmãos, até que eles consigam possuir a terra deles, aí vocês podem voltar para cá e ficar com as suas famílias. Vocês lembram dessa passagem? Acho que não, né? Lembra? Lembra, irmã Salete? A irmã quer explicar por que essa tribo vai ficar ali? Tá. O irmão explica, é melhor. Porque ele tinha pedido para ficar daquele lado? Isso, irmã Pedra.
Exatamente. Eles tinham pedido, mas só que daí Moisés, na época, falou para eles, quando passasse do Jordão, para eles passar também. É isso aí. Eu fico feliz com isso. Vocês estão guardando, tá vendo? Estão guardando, gente, na memória. Exato, eles viram a terra tão boa e gostosa que falaram, a gente quer ficar aqui, a gente não quer passar. Aí Moisés, como é que eu posso dizer? O código de justiça, para ser justo. Tá bom, mas vocês têm que entrar primeiro com seus irmãos, lutar a guerra com eles também, né? Porque é justo, vocês não vão abandonar eles agora. Entra lá, quando todo mundo tiver com as suas terras ganhas, vocês voltam para cá e fiquem. Portanto, vocês podem deixar aqui as esposas de vocês, as crianças, os gados, e vocês vão armados lá para frente. E nisso foi as duas tribos, a terceira rachou, uma queria ficar, a outra metade queria ir. Por isso ficou ali meia tribo. Então foi 2 tribos e meia, né, que ficou, e outras 2 tribos e meia que foi. Detalhe, gente, o que a gente pode pensar nisso? Deus deu ordem que todo o povo passasse o Jordão, porque lá do outro lado Deus tinha preparado terra para eles. E Deus, ele faz o quê? Ele permite que essas 2 tribos e meias fiquem. O que a gente aprende com isso? Com várias outras passagens que a gente já aprendeu também. Que Deus é maleável, gente. É tão amoroso, você vê? Ele queria que passasse, mas ele não resiste o pedido dos filhos. Ele não é esse Deus mau que muita religião prega por aí. Um Deus mau que quebra no meio, bota fogo e despedaça a pessoa. Não é. Né? Ele falou, eu quero que vocês passem. Mas eles foram lá em Moisés e falou, Moisés, mas a gente queria ficar. E Deus falou, tá bom, pode deixar eles ficar. Deus tem um coração maleável, gente. Ele é amoroso. Ele não é um Deus bravo, que nem as pessoas dizem por aí. Deus, nele, gente, não pode ter nele pecado, injustiça. Por isso que tem muita coisa que acontece, porque ele é um Deus justo, é um Deus bom, né? Então aqui a gente entende mais uma coisa. Olha como Deus é maleável, né? É maleável. Ele atendeu o pedido do povo. E isso é bom, não é ruim, né? Então vamos lá? Vamos para o segundo. Alguém mais quer falar? Eu não sei se alguém tinha levantado a mão. Senão a gente já vai para o segundo capítulo. Deixa eu já colocar na tela aqui. Capítulo 2. Vamos lá. Espera. Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali pousaram. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os esconder entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum,
por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, em que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fez jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué. Alguma pergunta aqui, irmão, para fazer? O Josafá, o versículo 10. Sim. O versículo 10, irmão, eu tinha até marcado ele também, 10 e 11. Isso. Porque temos ouvido que o Senhor secou a água do Mar Vermelho. Esse secou a água, ele está falando de uma forma metafórica, tá? Não que secou a água. Mas quando Deus separa a água, gente, não fica nem barro onde eles vão pisar, porque foi dado ordem para a água se separar. Então ela não pôde ficar nem misturada com a terra que estava ali. A Bíblia fala que aonde eles pisaram subia pó. Gente, ou seja, a ordem foi dada, até as moléculas da água não podiam ficar ali, não podiam tocar nos pés dos judeus. Então toda a água teve que se separar. Não é só o mar que abriu, a água também se separou, eles pisando em pó, ou seja, não tinha uma molécula de água. Então eles falam de uma forma metafórica, dizendo, ó, Deus secou o mar, né? Mas não é que secou o mar, é porque abriu o mar para eles passarem, né? E aí ele fala: e o que fizeste aos reis dos amoreus, e a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste? O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. O que aconteceu aqui, irmãos? Eles estão em uma cidade fortificada. O que é isso? É uma cidade preparada para enfrentar invasores. Era uma cidade muito grande, com muros assim que você olha e fala, é impossível. Um exército, é difícil entrar aqui, quanto mais um povo que está andando pelo caminho, porque eles não eram exércitos, gente, ou seja, eles não tinham equipamento de combate. Eles não tinham aquelas catapultas, aquelas coisas, eles não tinham, era um povo que saiu da escravidão
e que não tinham nada. Então a vitória deles era sempre um milagre, a vitória desse povo, porque eram carpinteiros, gente, e pastores de gado. Eles não eram pessoas que tinham sido treinados para guerra. Então, o que chama atenção? A mulher creu, ela é mencionada até lá, se não me falha a memória, em 11 de Hebreus. Ela é mencionada, porque ela não olhou qual a superioridade que eles tinham. Ela creu que o Deus daquele povo que estava lá no deserto era poderoso para destruir a cidade dela. E ela preferiu ficar do lado deles. Preferiu, né? Se fosse outra pessoa, falou, que esses caras aqui, eles querem vir invadir a nossa terra, eu vou entregar esses caras. Até parece que eles vão conseguir entrar aqui na nossa cidade. Porque aqueles outros países provavelmente não era tão fortificado. Mas aqui é Jericó. Tem muros altíssimos. E vocês lembram, que a gente vai ler daqui a pouco, que para poder entrar lá, Deus teve que fazer um milagre, gente. Derrubar os muros. Deus teve que fazer um milagre para ver o tamanho da dificuldade que era para entrar lá. Mas a mulher, mesmo vendo que era difícil para eles entrar, ela creu, esse Deus entra. Esse entra. E tudo que ele fez lá no deserto, ela falou aqui, ó, que eles ouviram tudo que o Deus de vocês tinham feito, ó. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. O que ela fez aqui? Ela confessou que Deus de verdade mesmo é o Deus de vocês. O nosso é só pau e pedra. É mais ou menos isso que ela quis dizer aqui, né? Sim, irmã Cristiane, pode falar. Irmão Josafá, mas eu não entendo essa parte que fala da casa dela que fica nos muros. Como assim? Que lá, gente, provavelmente essa cidade, ela foi feita em algum lugar mais alto, porque lá sempre tem montanhas, lá tem muitas montanhas. E eles vão fazer uma cidade, eles já preparam um local que é mais seguro para fazer a cidade. Então, os muros eram muros muito largos, tipo a grossura de uma rua ou mais. Como a cidade provavelmente era muito povoada, que todo mundo quer morar dentro da cidade porque é mais seguro, né? Então tinham casas nos muros, né? Casas, né? Ao invés de estar vazio a parte de cima do muro, né? Eram feitas casas, né? Podia ter casas, em cima outra casa, em cima outra casa, que chegava a compor muros, né? Era como se fosse, hoje em dia, prédios, um colado no outro, fazendo um muro grande, né? Um murão grande. Obviamente que na parte de baixo é só pedra mesmo, para poder impedir, mas lá nas partes de cima, era como se fosse casas, né? Casas em cima das outras casas, em cima do muro, tá? Então, a casa dela dava para ver para fora da cidade. Ela conseguia enxergar lá fora, que eles estavam na beira do muro. E, obviamente, não era o local melhor para se morar. Então, eram os pobres que moravam lá. Por quê? Porque em um eventual ataque, é os primeiros que vão sofrer. É os primeiros que vão ser bombardeados, né? Então, era a casa dos pobres. Os ricos moravam sempre mais no meio da cidade, mais protegido, no meio, né? Onde para chegar neles é porque a cidade toda já foi destruída, tá? Então é isso, irmã, tá? As casas, aqueles muros altíssimos, né? Bem assim fortificados e aquele cortiço, né? É como se fosse um cortição, um monte de gente pobre morando lá em cima daqueles muros, que servia de defesa para os ricos também. Mais alguma coisa, irmãos? Irmão José Divino, tá? Deu para responder? Eu não sei se foi isso que eu queria saber. Deu, louvado seja Deus, glória a Deus. Era isso mesmo. Tá bom, irmão. Então vamos agora para o capítulo 3, tá? Vamos colocar aqui, bora lá. Josué, capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus,
e que os levitas sacerdotes a levaram, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim como as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Santo Deus. Josué. Gente do céu, terrível, terrível, meu Deus, você fica vendo isso aqui, rapaz do céu. Meu Deus, eles viam tantas obras, tantos sinais, e o povo ainda desobedecia depois, meu. Não adianta, irmã, difícil mesmo, né, pra você entender. Pior que esses aqui não viram o Mar Vermelho abrindo, mas agora Deus fez de novo. O Rio Jordão muito grande, e o Rio Jordão abre, e o que é interessante, gente, a Arca da Aliança representa quem? Quem que representa? Fala aí. Quem é a Arca da Aliança? Isso, Deus. Então ele fala, a Arca da Aliança vai à vossa frente. E quando o pé dos sacerdotes que está carregando a arca pisar na água e molhar, na hora vai parar, o rio para de descer, vai fazer uma parede no rio. A água que está embaixo vai embora. Vai embora e vai ficar um rio. E detalhe, ficou seco. Lá fala que ficou seco, eles passaram em seco, de frente com Jericó. Agora pensa, gente, a mulher, quando viu aqueles homens lá chegando, ela tinha tudo para não acreditar. A nossa cidade é alta, fortificada. Tem o Jordão ali na frente, eles não têm como passar para cá. Mas a mulher creu, gente. Creu, temeu, ou seja, muitas das vezes o povo que estava no meio de Israel não cria, e os que estavam de fora ouvindo as coisas, vendo, estavam temendo mais, estavam crendo mais do que eles que estavam lá no meio. A mulher lembrou, olha, a gente sabe, falaram de como Deus tirou vocês do Egito, como o Mar Vermelho abriu, né? Todo mundo sabe disso. Então lembra-se da minha casa.
quando você chegar aqui, ou seja, ela sabia que eles iam passar o mar, o rio lá, Jordão, não sabe como, mas sabia que eles iam passar, e sabia que aqueles muros iam cair, ela sabia. Olha, isso é fé, gente. E não sou eu que estou falando isso, tá? Lá em Hebreus, capítulo 11, fala que ela teve fé. Lá em Hebreus está falando que até a prostituta Raabe temeu a Deus. Temeu a Deus. Ou seja, a mulher foi convertida. A mulher foi convertida, né? Irmã Pedra, pode falar. Sim, já que você tocou no assunto, as duas tribos de Nê que ficou, os homens passaram para o lado do Jordão a seco. E como que eles retornaram depois? Não sei não, irmão. Eles construíram. Não, dava para voltar. Não para passar com aquela multidão que Josué ia passar. Por quê? Eles deviam ter embarcações, né? Como é que fala? Aquelas barquinhas pequenas que o próprio Senhor Jesus usou para atravessar algumas vezes aqueles lugares, né? Ele usou para atravessar. Mas se fosse para atravessar 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão, eles iam ficar ali, gente, uns 10 anos para atravessar todo mundo. Vai um barquinho, volta, pega mais 50, leva, volta, pega mais 50, leva, volta. Então não dava, ou seja, eles deviam ter um acesso para o outro lado, mas não acesso dessa forma, para essa multidão toda. E como Deus queria passar todos para possuir a terra, o Senhor falou, vou abrir o Jordão, ou seja, vai criar uma parede, ele vai parar de descer. Eu vou arrebanhar aquela água. Sabe, gente, coisa maravilhosa, né? Você olhando aquilo, era para eles cair de joelho e começar a adorar a Deus. Deus está aqui. Gente, você saber que Deus está aí com você agora no seu bairro, passando aí, você vê uma tochona de fogo andando para... Meu Deus, ele está aqui. Né? Era para eles caírem de joelho adorando a Deus ali, né? Mas o povinho duro. A gente lembra de Moisés, né? Moisés falando com Deus na frente deles. Eles viam o rosto de Moisés tão brilhoso que eles não conseguiam olhar. E mesmo assim, de madrugada, eles estavam conversando como é que eles iam matar Moisés, gente. Né? E não foi diferente com o próprio Senhor Jesus também, né? Lembrando de Jesus, ele acaba de tirar um defunto de 4 dias morto, Lázaro. E no final do capítulo que está contando isso, fala, eles foram tramar como haveriam de matá-lo. Não é um absurdo? Gente, é a mesma coisa que você ir agora para um cemitério. Você está lá no cemitério, tem alguém que está enterrado lá já faz 4 dias. E aí tem um camarada lá, né? Que é honesto, direito, anda na lei, um homem de Deus, e ele fala, eu vou mandar esse homem sair agora de dentro dessa vala, e ele vai sair, e ele sai vivo. Como é que você vai querer matar esse homem? Meu Deus, esse homem é de Deus, no mínimo um grande profeta, no mínimo, um grande profeta. Mas aquele povo, o coração era tão ruim, que eles não conseguiam enxergar isso na cara deles. Grande milagre desse. Sim, irmão Washington, pode falar, irmão. Irmão, um negócio que eu acho que faz todo sentido também, que eu percebi que aquela mulher que atendeu os homens, os espias de Josué, ela creu, mas também toda a cidade creu, assim conforme o irmão está falando do Senhor Jesus, que eles creram no Senhor Jesus, viram a obra, creram, mas mesmo assim estavam tramando. A mesma coisa, toda a cidade creu, que Josué não diz que eles ficaram como mortos, né, por conta de saber que eles iam entrar, mas assim como aqueles homens tramaram a morte do Senhor Jesus, mesmo o povo também crendo em Josué, crendo que era o povo de Deus, ainda assim não tiveram o mesmo comportamento daquela mulher que atendeu os espias de Josué, porque eles creram também que eles não caíram desfalecidos. Então eles creram, eles sabiam que era o povo de Deus, mas mesmo assim o comportamento foi diferente do que foi para Josué. Não é isso mesmo que eu percebi isso aí nessa parte, não é isso mesmo? Também sou eu, É isso mesmo. Amém. É isso mesmo, tá? Bom, Deus ele falou quando ele fez as 10 maravilhas no Egito, ele falou para que todo mundo saiba que eu sou Deus. Ele fez aquilo para dar um sinal para toda a humanidade, pro resto da vida,
que existe um Deus de verdade no céu. Não é aquele Deus de mentira que os homens criam e inventam, né? Eles inventam um Deus de mentira, né? Um Deus que é um Deus de pau e pedra, mas ele não, é um Deus vivo. Ou seja, ele é mais vivo do que nós, porque ele deu a vida para nós. Ele que deu a vida para a gente, né? Então, é mais vivo do que nós, né? Então, vamos para o capítulo 4, gente. Capítulo 4, vamos botar aqui. O irmão Josué, o Josafá, você está chamando o irmão já de Josué. O versículo 14 e 15. Vamos ver aqui. 14 e 15. Aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, aqui está falando que quando ele chega no Rio Jordão, que eles colocam o pé na água, era como se fosse o pé de Deus, né? Os pés de Deus, porque eles estão levando a arca que representa Deus. Então, quando eles colocam o pé ali, o Jordão sente e já sabe qual é a missão dele. Ele é impedido de continuar o percurso. É o milagre. O milagre é quando Deus interfere no curso natural de alguma coisa da natureza. Quando Deus ressuscita uma pessoa, o que ele fez? Ele interviu no curso natural. A pessoa morreu, está morta, tem que ser enterrada. Mas ele vai lá e corta esse curso e fala, quero dar de volta viva. Igual o rio. O rio, qual que é o curso dele? Tem que descer. Quando Deus fala, hoje, por esse momento, você não desce mais. Tudo obedece a Deus. Tudo. E o rio para e fala, eu não posso descer. Não importa o que eu tenho que fazer para parar aqui, para segurar as outras águas que estão vindo de lá, eu vou ter que ficar aqui e não pode passar adiante. Então, os pés desses homens, irmão, estavam representando como se fossem os próprios pés de Deus. Deus, como um rei, ele fala, eu vou na frente de vocês para abrir toda a dificuldade que vocês têm. Ou seja, essa luta que ele está querendo dizer, não é de vocês, é minha. E aí ele vai na frente e abre. E detalhe, ele para. Ele fica no meio para que o povo passe. Quando todo o povo passou, que o sacerdote passa, que tira os pés do Jordão, aí a água volta a descer novamente. Aquilo ali, gente, simboliza o quê? Os pés de Deus. Era Deus passando ali com eles, o Jordão. Aqui na minha Bíblia está falando do tempo, nessa versão, né? Que era o tempo da colheita. As águas do rio haviam coberto as margens. Confere na... Deixa eu ver aqui. E quando os que levavam chegaram ao Jordão, e aconteceu que partindo... Tempo da colheita, deixa eu ver. Pararam-se as águas que vieram de cima, levaram-se no monte e desciam ao mar. Não, aqui não está falando separação, então passou. Aqui não está falando. Sim, mas pode ser que era o tempo da colheita, mas isso não vai fazer muita diferença ali, né? Porque aí está falando que aí o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão, que era o tempo da colheita. O que tem a ver? É alguma informação que hoje a gente perde um pouco. Tá aqui, ó, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Aqui está falando que nesse período da ceifa era um período que o rio estava mais cheio. Eu acho que ele está dando essa informação para isso, para poder dizer, olha, além, tipo assim, porque no período da ceifa, tipo, é impossível passar. É isso que ele está querendo dizer. A água está muito volumosa, sabe aquela correnteza mais forte de rio, aquela correnteza de rio, né, descendo forte. Então é isso que o texto talvez está tentando passar aqui, tá? Vamos lá então, deixa eu ver. Irmão Josafá. Sim. No versículo aqui 10, quem é esse povo? Israel mesmo, esse povo era de Israel, que fala aqui o cananeus, que fala desse povo aí, no versículo 10. Esse povo é o povo que estava lá naquelas regiões, tá? Porque a terra é muito grande, então são várias, como se fossem povos, não tribos muito grandes, povos, bastante povos.
que Deus não queria que aqueles povos permanecessem ali, porque a prática da crença daqueles povos eram cruéis. Além de adorar deuses mentirosos e falsos, eles se prostituíam, matavam crianças a fogo, como fala, oferecendo ao Deus deles, faziam diversas abominações. Então Deus está falando, vocês vão entrar lá, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Era como se Deus estivesse dizendo isso. Eu vou fazer justiça contra eles, porque isso já me cansou, tá? Então é Deus que está fazendo justiça, e ao mesmo tempo eu vou limpar eles da terra, e eu vou dar a terra deles para vocês. Deus está falando o quê? A terra é minha. É minha. Eu vou tirar eles da terra, e eu quero dar ela para vocês. Se o Israel entrasse lá ou não entrasse, Deus ia julgar aquele povo de qualquer forma. Na Bíblia tem um outro povo que ele fez isso. Não tinha Israel na época. O que ele fez? Desceu fogo e enxofre do céu, que é Sodoma e Gomorra. Mas ele foi lá e julgou. Então era um povo muito perverso, tá? Então, irmão, são vários povos. São bastante gente diferente que ele só está lembrando. Isso faz parte da narrativa, né? Dar essas informações para que a gente saiba que pode ser que lá na frente, gente, dependendo do estudo bíblico que a gente faça, essas informações que agora parece que não tem muita relevância, ela vai ter relevância em algum estudo que a gente fizer. Entendeu? Então, toda a informação que a Bíblia der é boa. Ou seja, eu não sei para que isso agora, mas em algum momento vai ser útil. Irmão Josival, pode falar, Josival. Muito bem, glória a Jesus. Amém, irmão José? O seu áudio, irmão Josival, não está saindo. Eu não sei se está fechado. O irmão mexeu na câmera. Irmão Josival. Josival você tá com o áudio aberto, mas não está saindo, irmão. Deve ser, eu recomendo que você tire o fone de ouvido, desconecta ele, porque às vezes atualiza aí, tá? Desconecta o fone ou conecta de novo. Aí eu vi que o irmão mexeu. Mas Deus, agora tá bom? Sim, agora estou ouvindo. Pode falar. Então, aqui na parte de Josué, aqui na literatura, Josué capítulo 3, versículo 7, o qual diz aqui: e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Quer dizer, todas essas grandes obras que Deus fez, a passagem, né, pelo mar, Moisés passou pelo mar, tirando o povo do Egito, todas aquelas obras, e assim com Josué, é confirmação de Deus engrandecendo, mostrando com grande poder e glória para que todos, o que vem a acontecer no tempo de Josué, ficasse não só para Josué, mas para os tempos de hoje, o qual nós estamos vivendo e alimentando a nossa fé, a geração passada, a nossa e as que virão ainda. Sim, muito bem lembrado pelo irmão Josival, que é realmente Deus, ele também vai mostrar para o povo que ele é com Josué, tá? Provavelmente, gente, o povo não via Josué conversando com Deus, eles não viam. Então ficava difícil. Ele vai lá e fala, Deus falou comigo. Pode ter aqueles que falam, será que falou mesmo? Ele está falando que Deus está falando com ele, será? Então essas obras, e isso que eu estou falando aconteceu lá com Moisés, aconteceu, então não é nada difícil. Eles falaram assim, ele está dizendo que Deus só fala com ele, que foi a própria irmã Miriam que achou ruim, porque achava que Deus falava, até que Deus, né, metaforicamente, aí é uma conjectura minha, Deus cuspiu no rosto dela, e ela ficou leprosa, né? Porque Moisés fala, por que ela está leprosa? Ele fala, se o teu pai cuspisse na tua cara, você ficaria envergonhado? Olha a pergunta que Deus fez. Deus ficou tão... Deus gostava tanto de Moisés que não gostou não que o pessoal duvidou dele, né? Então sim, muito bem lembrado pelo irmão, Deus está fazendo também, isso é um sinal também para mostrar a autoridade de Moisés, aliás de Josué, tá? Não só pela parte, como é que pode ser, é da logística, né, que precisa abrir para eles passar, mas também tem o propósito de mostrar para o povo que Deus está com Josué, né? Isso
Foi muito bem lembrado pelo irmão. Bom, vamos lá para o capítulo 4. Vamos soltar aqui. Vamos lá, capítulo 4. Capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras. E levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. E cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. É isso aí, irmão. Uma pergunta interessante que eu vou fazer para vocês aqui. Esse povo passou o Mar Vermelho, agora passou o Jordão. Mas só tem 2 pessoas aqui que viu esses 2 eventos. Esses 2 eventos aqui. Quem foi? Caleb e Josué. Isso, irmão. Você viu que interessante? Josué teve a sorte, ele viu
Ele passou pelo Mar Vermelho, ele passou, mais ninguém lá, só Caleb. Os outros ouviram dizer, né? E ele passou pelo o Jordão também, né? Então aqui Josué e Caleb, obviamente, são os mais velhos de toda a tribo de Israel. São os mais velhos, porque só entrou na terra aqueles que nasceram no deserto, por causa da promessa que Deus fez. Aqueles que saíram do Egito só entrarão na terra prometida Josué e Caleb. O resto vão morrer tudo no deserto, inclusive Moisés, que morreu lá, né? Todos. Então, e obviamente que o Mar Vermelho foi a primeira coisa que fizeram. Eles passaram pelo Mar Vermelho só depois que eles foram para o deserto. Então, as pessoas que estão com ele foram os que nasceram no deserto. Então, Josué, no mínimo, tem aqui, uns 20 ou 30 anos a mais do que o segundo mais velho que ele, que é os que nasceram no deserto, né? Ele deveria ser um jovem adulto já, né? Então, é essa outra parte interessante aqui para a gente comentar, né? Então, gente, o que a gente tem aqui é alguma pergunta aqui, antes de eu falar alguma coisa aqui, o que Irmão Josafá, a palavra de Deus fala que eles passaram por eles pegaram um tanto de pedra, né? Esqueci a quantidade, e colocaram lá para dizer que quando no futuro o pessoal perguntar o que significa isso, quer dizer que essas pedras seriam o testemunho de que eles passaram o mar, certo? Exatamente. Lá, Deus usa muito tipos de sinais com eles, de lembrete. A vara que floresceu, as pedras do testemunho. A pedra do testemunho, gente, na verdade, é um lembrete, porque o que vale é você entender o que Deus quer e obedecer aquilo. Você seguir aquele mandamento, né? Então, como a obra era muito visível, era material, o inimigo era material, a bênção era material, a terra prometida era uma terra de verdade, terra que eles iam entrar e pisar nela. Então a gente tem que entender que essa aliança que Deus está fazendo aqui é uma aliança terrena, não tem nada a ver com a que a gente tem hoje, que é uma promessa espiritual, é de morar com Deus, ou seja, a que ele faz para nós hoje é realmente morar no reino dele, um reino de ver lá onde estão os anjos, onde, sabe, é outra coisa. Então, aqui, como é tudo material, os sinais de Deus são todos visíveis e materiais também, né? Até a pedra, quando ele fala, cada tribo pegue uma pedra, que não deveria ser pedrinha não, tá? Eu acredito, como eles eram exagerados, e para mostrar que eles amavam a Deus, cada um tentou pegar uma pedra maior do que o outro, para tentar se exibir. Você sabe como é o coração do homem, né? Não, eu vou mostrar que... Deve ter pegado umas pedras grandes lá, tanto que o Josué fala que fez uma pilha de pedra assim. Então eles devem ter pego umas pedronas grandes. Ele falou, pega, porque essa pedra foi tirada do fundo do Jordão. O que isso significa? Ninguém mais vai conseguir ir lá no fundo para tirar uma pedra igual essa. Nunca mais. A não ser hoje, né, gente? Lógico, que tem submarino, essas coisas. Mas ali, Deus quer que tirasse aquelas pedras, que é uma pedra que provavelmente não é uma pedra que você encontra em outro lugar mais, né? Imagina aquela pedra, gente, que está ali embaixo, há 1000 anos ali embaixo. Né? Aquela pedra totalmente redondinha, a água, né? A água poliu ela, né? É uma pedra diferenciada, né? Então, obviamente que aquilo ia chamar a atenção das pessoas. Que pedra é essa? Essa pedra foi tirada do meio, lá do fundo do Jordão, quando nós passamos por lá em seco, quando Deus abriu o Jordão. Tudo isso, gente, é um modo, como é que fala? Didático não, quando é para ensinar. É a forma que Deus usava para fazer eles aprenderem, eles ensinarem e não se esquecerem de Deus, né? Irmão José Divino, pode falar, irmão. Porque aqui, o capítulo 2 e o 4 fala que o nosso Deus manda Josué escolher 12 homens. De cada tribo, um homem, né? No caso. E o que significa a tribo? Porque de cada tribo
um homem. A tribo, irmão. Aqui fala, porque lá eles estão divididos em 12 tribos. Tá? Então tem a tribo de Manassés, Judá, Efraim, Levi, tem várias tribos. Então ele manda pegar um de cada tribo, porque essa pessoa representa aquela tribo. É como se o presidente dissesse hoje, eu quero que venha um homem de cada estado. Entendi. Entendeu? Aí vem uma pessoa de cada região, um baiano, um pernambucano, um cearense, um paulista, um mineiro, entendeu? Vai um representante de cada tribo, tá? Muito bem. É só para representar. Irmã Cristiane, pode falar. Irmão Josafá, eu estou aqui pensando, depois que o irmão falou da parte ali de que só o Josué e Caleb, né, que ia. Então, assim, esse povo que está vindo com ele, acompanhando ele, então seria, vamos supor, o povo da nova geração, do povo que já vinha lá atrás. Então, será que era por isso que Deus ia dando esses sinais para mostrar que estava com Josué? Porque eles, na verdade, esses que estão vindo só ouviram as mensagens assim, do que Deus fez lá atrás. E aí Deus queria mostrar para eles agora que também era com Josué, para eles crerem no mesmo Deus que o passado deles, antepassado deles criam. É isso? Eu fiquei pensando, falei, então faz sentido, né? Sim, exatamente, é isso mesmo, irmã. Porque o povo não viu as coisas que viu lá no Egito, aqueles sinais, não viu o mar abrindo, né? Eles não viram muita coisa, tá? E pode ficar aquela dúvida, né? Se aquele poder estava em Moisés só, né? Porque sabe como é que é o povo incrédulo. Então tinha essa dúvida, porque esse povo nasceu no caminho. Os que nasceram no Egito, aqueles que saíram do Egito e atravessou o Mar Vermelho, Deus falou, só Josué e Caleb vai entrar na Terra Prometida. Né? Porque o povo desfaleceu. Ou seja, Deus fez todos esses milagres maravilhosos. E quando ele mandou espia para ver a terra, eles temeram mais o povo que estava lá do que confiar em Deus. Ou seja, não confiaram em Deus. Isso deixou Deus triste. Falei, puxa vida, eu fiz tanta coisa para vocês e vocês ainda não confiam em mim. Ou seja, vocês não confiam, vocês acham. Mas Josué e Caleb, o que eles fizeram? Eles se levantaram e falaram, não. Deus abriu o mar para nós. Deus fez tanta coisa, entregou os inimigos. Deus vai entregar esses aí também. Eles falam, Josué, você tá doido? Aqueles homens é grande, gigante. Eles são homens de guerra, eles já são treinados. Eles têm espada, eles têm escudo. E Josué, Deus vai dar na nossa mão também. E Deus só assistindo. Só vendo. Depois que terminou a conversa dele, ele falou assim, por conta, esses dois confiaram em mim e permaneceram fiel à minha palavra, eles vão entrar na Terra Prometida. Ou seja, eles merecem entrar e ver. O resto de vocês, falou, nenhum de vocês vão ver. Todos vão morrer aqui no deserto. Por isso Deus fica 40 anos rodando ali, né? Vai gastando o tempo deles ali. E aí Deus fala, somente aqueles que nasceram no deserto é quem vão entrar junto com Caleb e Josué. Aconteceu muita coisa, né, gente? Isso é o que está registrado. Agora, 40 anos, tem que ter acontecido muita coisa ali naquele deserto, né? Bom, Vilma Borges, pode falar. Se estiver falando, tá sem áudio, tá? Vilma Borges levantou a mão, aí eu abaixei a mão dela para ela falar. Pode falar, irmã Vilma. A irmã levantou sem querer, será a mão? Tá fechado o áudio dela, né? Tá fechado o áudio, tá, irmã Vilma? Deixa eu ver aqui qual é. Vilma Borges Ferreira. Bom, eu vou seguir, tá, irmã? E se a irmã conseguir abrir o áudio, falar, aí a gente volta aqui e vê a pergunta da irmã, sabe? Alguma coisa que a irmã quer falar, tá bom? Então vamos lá para o capítulo 5 para nós encerrar por hoje, gente, tá? Capítulo 5. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá. Josué, capítulo 5.
Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pederneira e passa de novo a circundar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Alarote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A esses Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar do arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Olha que interessante, né? Oh, peraí. Opa. Não, é isso, acabou. Capítulo 5 acabou. Então o capítulo 5 acaba aqui, Josué tendo uma imagem, ele viu um anjo enorme e o velhinho arrancou a espada. arrancou a espada. Pensa num cabo valente. Por isso que combina com ele, né? Quando ele viu aqueles gigantes, eles não temeram. Falaram, não, Deus vai dar na nossa mão. Porque essa cena aqui, imagina, gente, ele vê um gigante, ele vê um anjo grande, com a espada do lado, e ele pergunta: és tu do nosso ou nosso inimigo? ele já quer saber se é de paz ou se vai para cima do se vai para cima. Homem bravo, rapaz, né? E aí o anjo fala: não, né? Eu sou o príncipe, gente, eu sou príncipe do exército do Senhor. É Miguel aqui. Miguel, príncipe significa general, né? Aquele que comanda, e pelo que a gente entende na passagem bíblica, em outros lugares, o príncipe de guerra, o que combate, é nada menos, nada mais do que Miguel, que derrotou Satanás.
O velhinho, cara. E isso aqui é bonito, porque você vê o quê? Não importa o tamanho da pessoa. Isso é ensinamento aqui para nós. Não importa o tamanho da nossa dificuldade, gente. Confia em Deus. Não perca, mas confia em Deus. Eu tô com dificuldade, tô com dívida aqui. Confia em Deus, irmão. Deus, a gente não pode perder a confiança. Ele nos ama. Lembra sempre disso. Ele me ama e Ele tá comigo na minha vida. E não vai deixar a gente. Então isso aqui já me chamou a atenção. Essa parte que eu acho muito linda, né? Josué é um idoso. O velhinho é um idoso. Ele deve estar aqui com uns 80, 90 anos, gente. Uns 80, 90 anos, mais ou menos, né? Porque, ele saiu. Ele devia ter uns 30 anos quando ele saiu do Egito. Mais 40 no deserto. Mais 40 anos. Então ele já está com 70, 80 anos aqui. O velhinho porreta. Eu gostei dele. Falei, que rapaz, que homem valente, né? Então, aqui agora a gente vai voltar, né? Para a gente fazer a análise aqui. Vamos ver aqui a parte que eu anotei. Não, capítulo 3, não, capítulo 4. Aqui, no versículo 3, ele fala: mandai-lhes dizendo, tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés do sacerdote, 12 pedras. Não, capítulo 4, gente, desculpa, tô boiando aqui, tá? Então vamos aqui no versículo 7 do capítulo 5. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Ou seja, a circuncisão foi um pacto que Deus fez com Abraão. Moisés não circuncidou seus filhos, e eu acho que ele também não, depois eu esqueci, mas vocês lembram daquela parte que Moisés está lá na casa dele, com a esposa, e de repente vem um anjo querendo levar os filhos embora, e aí tem uma briga lá, e ele corre para circuncidar as crianças, e a esposa dele não entende nada, e fala, tô vendo que você é um esposo sanguinário. Olha só que interessante, quando nós não estudamos a Bíblia, o que a gente vai entender aí? Nada, a gente vai ficar totalmente confuso, né? Peraí, Moisés está tranquilo na casa dele, vem um anjo lá querendo matar o filho dele. Não fica estranho? Meu Deus. Mas quando você vai estudar, você fala assim, peraí, Deus só está cumprindo o lado dele do pacto. Qual que é o lado do pacto? Deus falou, olha, todo filho mais velho é meu, mas para eu não levar ele, você tem que circuncidar ele para mim e oferecer um cordeiro, e aí eu te abençoo. Tá jóia para você? O que Abraão falou? Tá jóia, um pacto, né, gente? Todo o filho mais velho circuncidado, Deus falou, você tem que resgatá-lo para você. Oferecer o quê? Um cordeiro. Entende por que no Evangelho fala que nós somos resgatados por Deus? Resgatado o que é? Nós somos comprados para Ele. Por isso que hoje nós somos considerados, todos nós, filhos primogênitos de Deus. Filhos mais velhos, comprado para Ele. Então a gente não é nem nosso mais. A gente foi comprado. É dele. Nós somos posse de Deus. Ninguém pode pôr a mão em nós. Isso é bom, gente. Vocês vão deixar alguém entrar na sua casa e pegar uma coisa que é sua? Então, nós somos de Deus. Quem que vai colocar a mão em nós? Ninguém pode. Se Deus não deixar, ninguém pode. Tá? Então, aqui é a mesma coisa, tá? Josué lembra-se do pacto, provavelmente, gente, não é que está escrito isso. 3 capítulos atrás, o que Deus fala para ele? Josué, persista em ler. Parece que ele acaba de pegar o livro na mão, ele não tinha acesso. É só um livro. Então, parece que quando ele tem posse do livro, o que Deus fala? Tá vendo esse livro aí? Vamos falar nas nossas palavras aqui. Você tá vendo esse livro? A partir de hoje, leia, estude, para que você saiba o que eu quero e o que eu gosto, e você possa guiar esse povo de acordo com o que está nesse livro. E aí, o que dá para nós entender aqui?
que Josué está lendo o livro. Enquanto o povo está lá comendo, levando a vida deles, o acampamento está parado, né? Aí Josué chama o povo para circuncidar. O que a gente lembra aqui? Josué provavelmente está lendo ali que tem essa parte que eles não fizeram. Estão em débito. Tem a circuncisão. Você vê que Josué começa a colocar em andamento a lei. Ele começa a cobrar e a exigir. Porque ele fala isso do nada. Ele fala do nada, fala, olha, Josué está lendo o livro, está estudando o livro. Ele falou, meu Deus, eu acho que ele assustou. Ele falou, eu não lembro do povo estar circuncidando os filhos ao 8º dia. Tem que fazer isso. Nós temos que andar de acordo com a lei, né? Então a gente percebe que Josué, ele chama o povo e manda circuncidar, porque ele lembrou que durante o período no deserto, ninguém ainda tinha se circuncidado. Ou seja, só ele e os outros mais velhos, que já não tinha mais ninguém, é que estava circuncidado. O resto não estava. Ou seja, o pacto não é que estava quebrado, eles não tinham feito a parte dele. Então tinham que fazer. Então isso é interessante. E no versículo 12, a gente vai entender, olha só, Deus continua. Então Deus estava ainda mandando o maná para aquele povo. Gente, o maná era uma bolinha, pelo que a gente lê e entende. É igual a massa. Gente, imagina a massa de pão que vocês fazem. De repente cai aquelas bolinhas pronta. A massa de pão. Você só precisava juntar ela, amassar ela direitinho e já virava o pão. Meu Deus, você quer um negócio mais, sabe? É algo incrível. Porque estava pronto o pão. Pronto. E Deus não queria que você guardasse. Só na sexta-feira, para você não colher no sábado. Só o maná que caia na sexta que não apodrecia pro sábado. Olha que interessante. Só o maná da sexta que não apodrecia no sábado, porque no sábado não ia ter maná. Então Deus mandava quantidade maior ainda, que dava para eles guardar o dobro do que eles estavam acostumados a guardar, né? Então ele guardava para poder ter aquele maná para poder comer. Então até esse momento, 40 anos depois, eles já passaram o Mar Jordão, o Rio Jordão, e eles ainda estavam recebendo o maná. E por que parou o maná? Está escrito aí no versículo 12. Por que Deus parou o maná? Deus largou eles com fome? Não vou dar mais comida para vocês não. Não, né? O que está escrito aí? Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Ou seja, a terra em que eles estavam já tinha frutos. Eles não estavam mais no deserto. Entendeu? O maná era para o deserto, onde não tinha nada para comer, nada para beber. Então, quando eles entraram na terra, Deus falou, agora vocês não precisam mais do maná. Eu não falei que vocês estavam indo para uma terra que mana leite e mel? O que significa mana leite e mel? Uma terra abençoada, que tem fruto. Às vezes, gente, dá para nós entender que até nascia fruto à toa, assim. À toa nos lugares, pede aquilo, pede não sei o que lá mais. Né? E obviamente que Deus, vendo esse povo caminhando para aquele lugar, Deus deve ter abençoado aquela terra para poder dar comida para todo mundo. Imagina quanta coisa frutífera não tinha naquela região. Isso foi uma bênção para o povo também, né? Comer agora algo diferente, né? Mas o maná é coisa incrível. Imagina aquela bolinha caindo. Gente, você pega, eu estou dando exemplo, tá? A massa de pão de vocês e faz um monte de bolinha dela. É isso. Já vinha aquela bolinha, já tinha farinha, trigo. eu tô dando exemplo, tá brincando, né? Como se tivesse. Já ali o fermento era juntava e virava pão. Eles comiam aquilo. O maná vinha pronto. Era só colocar na pedra para fazer assadinho lá e virava o pãozinho. Falei, rapaz, é maravilha, né? Que Deus maravilhoso sustentou um povo por 40 anos no meio do deserto, em que não tem água nem comida, gente. O que mais? Bom, é isso, né? O maná acaba porque começa a aparecer o fruto e aí Josué vê o anjo e fala, chegou-se Josué a ele e disse-lhe, chegou-se, ou seja, Josué não correu, ele foi mais para perto. Aqui está falando, chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, aí o anjo falou, não,
mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou, aí ele entendeu e já, né, recuou e baixou. Gente, se Deus está envolvido ali no meio com eles, você acha que os outros anjos que têm grau alto não estavam perto também? Né? Não estavam perto, então ia aparecer ali, era um anjo poderoso mesmo, um anjo de guerra. Quando fala príncipe dos exércitos, gente, está querendo dizer que é o comandante dos exércitos. É aquele que dá ordem para legiões de anjo atuar, né? E ele estava ali para trazer uma mensagem, provavelmente ali, para Josué. Bom, gente, é isso por hoje. Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vi um barulhinho de uma mão. Alguém tem algum comentário? Tá tão bom que até continuar, né? É. Mas a gente, aqui a ideia nossa é no máximo 5 capítulos, porque senão eu estudando aprendi que você estudar demais, você começa a não assimilar, começa a perder um pouco. Então a gente estuda um pouco para ficar meditando nisso. Se possível, vocês leiam de novo durante a semana, leiam de novo, não custa nada, para a gente memorizar mais, tá bom? Eu vou pedir para o irmão Amaro falar, porque é o primeiro. Aqui, irmão Josival, eu sigo a vez, tá? Que o software ele coloca na ordem de quem levantou a mão primeiro, tá bom? Irmão Amaro, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Irmão, é só uma questão assim, segundo a minha visão, por exemplo, a circuncisão, ela foi feito o pacto com Abraão, para todos os masculinos, os judeus masculinos, não só o primogênito. O resgate do primogênito é quando a 10ª praga do Egito, que como Exato. Deus todos, entendeu? E outra coisa também aqueles tá que vendo? Mamara aí, ó. Mamara aí tá extenso. Na Terra Prometida, irmão. Não só foram aqueles que nasceram no deserto, mas aqueles que saíram do Egito de 20 anos para baixo. Os que morreram eram de 20 anos para cima. Verdade, irmão. Entendeu? Então são esses detalhezinhos que... Tá bom? Muito bom, irmão Amaro. Muito bem lembrado mesmo. É verdade. Ele falando agora, a gente vai lembrando. Aqueles que eram jovenzinhos, que não eram capazes de sair para a guerra, que nasceram no Egito, esses foram habilitados a entrar na terra. Eles entraram na terra, né? Aqueles que eram jovenzinhos. Os homens que eram de guerra, que ficaram com medo de guerrear, esses sim, morreram todos num deserto. Outra coisa, ele lembrou bem, o pacto com Abraão é o pacto da circuncisão. Todo homem tem que fazer esse pacto. O resgate não, é só o primogênito que é feito o resgate dele, que é o filho mais velho tem que oferecer um sacrifício para resgatá-lo, para não acontecer de Deus querer levar ele, né? Muito bem, meu Amaro, Deus abençoa, tá? Muito bem lembrado, irmão. Bom, mais alguém? Algum comentário? Alguma coisa? Isso, irmão Josival, pode falar. Aqui na leitura aqui de Josué capítulo 5:15, que diz assim: então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Então, essa passagem que está a entender que o local que era a terra, que para Josué aproximar perto do Senhor, tinha que tirar os sapatos dos pés, para mostrar a importância da santidade de Deus. Fazendo analogia para hoje, nos tempos de hoje, que é o que o Senhor falaria para nós, né? Para quando a gente for tocar na Bíblia, ler, examinar, purificar nossa mente, ter aquela que é diretamente Deus falando para conosco. Então, do mesmo jeito que Deus utilizou aquela sarça para aparecer para Josué, a mesma importância quando nós vamos abrir as Escrituras para ler, que é Deus falando diretamente conosco, as mesmas palavras que Deus falou com Josué, poderia falar conosco no momento. Limpa o teu coração, purifica, porque a Bíblia a qual nós vamos abrir e ler é santo, que vai nos enriquecer a nossa vida espiritual, para que através dela a gente alcançar a vida eterna.
Só concluir o final do... Sim, a Bíblia é a palavra de Deus e é bom a gente sempre abrir ela com bastante temor a Deus e reverência, porque ela vai comunicar a gente a vontade de Deus. É isso que a Bíblia faz. Ali naquele momento, o anjo representando Deus, e Deus é santo. Para se aproximar dele, a santidade está manifesta no anjo. Então, não que ele tirando os sapatos, ele vai deixar de ser impuro, não é. Aquilo é uma forma de temor a Deus, de reverência. Você tira as sandálias, porque até hoje eles têm esse costume lá, tá? Você pode ver que para vocês entrar na mesquita que tem lá no Domo da Rocha, que fica lá em Jerusalém, eles tiram os calçados. Eles só entram descalços, justamente por causa dessas passagens bíblicas, que eles têm, para eles, aquele ambiente é sagrado, é santo, e isso é um sinal de temor, né? Você descalçando, para você realmente tocar no chão, né? Para você sentir ali o chão. Então o anjo passa essa mensagem, da mesma mensagem que Deus, pela sarça, falou com Moisés. Era um modo de falar: olha, a partir deste momento, você está diante da santidade de Deus. Né? Haja temor. É como se mandar tirar o sapato, era como se fosse haja temor. Que significa a mesma mensagem. Quando você tira as sandálias, que obviamente você vai, depois disso, o que você vai fazer? Você vai se ajoelhar. Né? Então, provavelmente, aqui Josué se ajoelhou, Moisés ele se ajoelha também. Que é esse o convite que ele está falando. Tira a sandália dos seus pés. Que é quando eles tiravam as sandálias e se ajoelhavam. Porque o gesto de ajoelhar é quando você se diminui, confessando que aquele é maior que você. Você confessa com um gesto que você é menor. E que você é sujeito. E que ele é seu Senhor. É a mesma coisa. Tá? Então aqui, quando ele tira as sandálias e se ajoelha, ele está recebendo a autoridade daquele homem, daquele anjo. Não, você é o meu Senhor. Né? Bom, irmãos, é isso. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para o irmão Josival fazer a oração para agradecer. Pode ser, irmão Josival? Fazer oração para agradecer pelo estudo, tá? Sim. Uma oração simples para nós agradecermos. Então, vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, mais uma vez, queremos te agradecer por esse estudo bíblico, Pai. Ó Deus bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, cada um que está aqui na live, não só nós que ouvimos ou que participamos, mas todos os nossos familiares, Senhor, que queiram vir ser cada um deles, ó Pai. Ó Deus bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos apresentarmos também, Senhor, as nossas autoridades, todas as pessoas, ó Pai. Aquelas pessoas que ainda estão no mundo, outras que estão desempregadas, outras pessoas que se encontram nos vícios das drogas, Senhor. Nós apresentamos cada um nas tuas mãos, porque sabemos, ó Senhor, que tudo está sobre o teu poder. Ó Deus bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, queira abençoar cada dia esse estudo bíblico, Senhor, para que através desse estudo bíblico nós possamos crescer mais e mais mediante a tua palavra, para que a nossa fé alcance, Senhor, para que através dos mistérios tu possa nos revelar que nossa fé, que a nossa caminhada, que não vai ser em vão. Ó Deus bendito, abençoa cada um que está aqui na live, abençoa nossos familiares e todas as pessoas na face da terra. Se alguma coisa falta, Senhor, esse teu filho, graças te damos por tudo, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. Abençoe, muito. Amém. Bom, irmãos, é isso, tá? Para a próxima segunda-feira, a gente